Oi, pessoal, voltei e hoje voltei com o tutorial da mão a mão. Vocês me pediram tanto nos comentários, em mensagem, toda vez que eu postava ela no Instagram, enchia de mensagem perguntando: e vai fazer a mão a mão? Não tem como fazer o jeans e não fazer ela. É impossível. Mas mesmo esse tutorial demorando um pouquinho para sair, eu espero que vocês curtam muito o TC. Eu queria dar algumas breves informações, tá? Você não precisa usar óleo de cabochão. Às vezes me mandam mensagem, eu tenho que usar óleo de cabochão? Não, você pode usar olhinhos de trave de segurança. Eu vou deixar aqui também as duas opções de olhinho que eu fiz para Malmo. Essa opção azul, aqui, né? E a opção de quando ela toma veneno ou quando ela vai ganhar alguma especiaria com que ela consiga transformar em remédio, em qualquer outra coisa, é aqueles olhinhos que brilham. Eu queria ter tecido ela com esses olhinhos. Mas aí eu pensei que se eu fosse tecer ela com esses olhinhos, eu teria que colocar as orelhinhas. E eu não estava, vou ser bem sincera, eu não estava muito afim de fazer as orelhinhas dela. Mas eu vou deixar aqui os olhinhos, caso vocês queiram. E eu tenho o Langa e o Joy aqui no canal, que tem orelhinha, tá? Então, eu acredito que a orelhinha do Joy combine com a Mao Mao Mini. Então, caso você queira colocar orelhinhas no seu amigurumi, você pode depois ir lá no vídeo do Joey e na minutagem de orelhinhas, e você pode tecer as orelhinhas da sua Mao Mao com um fio verde e depois costurar aqui em cima da cabeça. Eu acho que dá super certo. E eu só não testei, mas acredito que dê certo. Tá? Eu não queria estender essa introdução, mas se não for te pedir muito, eu gostaria que você curtisse e comentasse, nem que seja um coraçãozinho verde aqui embaixo, para eu saber que você assistiu até aqui e vai tecer a sua Mao Mao. E é isso. Eu vou mostrar ela ao ladinho do Jinchi. Os dois ficam assim, só lembrando que eu tenho o Jinchi aqui no canal, tá? Então você consegue fazer os dois. Olha que gracinha que eles ficam. E agora, mãos na agulha, muita paciência, muito amor e vamos tecer a nossa Mao. Para começar os pezinhos da Mao, vamos com o fio verde, esse verde mais escuro, mais fechado. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vamos fechar o anel mágico. E para a carreira de número 2, vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar um pouco mais, ó, aquele fiozinho do anel mágico, porque ele abriu enquanto eu tava fazendo a carreira de número 2. Vou dar um nozinho. Tá? E arrematar o excesso de fio. Agora, para a carreira de número 3, vamos trabalhar na terceira alça do ponto. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Para fazer isso, eu vou usar esse palito para me ajudar a fazer a passagem da agulha. A gente tem a alça da frente, a alça de trás e essa terceira alça aqui atrás, ó. Vamos pegar essa alcinha. Vamos fazer 12 pontos baixos na terceira alça. Ó, fiz os 12 pontos baixos na terceira alça. E ele subiu. E a gente tem a base do pezinho da mão, ó. E agora, para a carreira de número 4, vamos fazer ponto sobre ponto.
No último ponto, vamos fazer a troca para o fio bege. Vamos fazer só metade do ponto de número 12. Pegar o fio bege, que é o fio para pele, e vamos terminar. Ó, para a carreira de número 4, desculpa, para a carreira de número 5, vamos fazer 12 pontos baixíssimos em blow, pegando somente a alcinha de trás. A carreira de número 6, vamos fazer também pegando somente a alça de trás do ponto, e vamos fazer 4 pontos baixos, 2 diminuição, mais 4 pontos baixos, e vamos finalizar com 10 pontos. É assim que fica o nosso pezinho. Eu vou arrematar esse excesso de fio e o fio verde que eu já não vou mais usar nesse momento. E agora vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Da carreira de número 7 até a carreira de número 11, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Depois de 5 carreiras de repetição de 10 pontos baixos, essa é a perninha que teremos da mão morro. Essa eu não arrematei, porque essa que eu teci com vocês foi minha segunda perninha. A primeira você vai arrematar e ela vai ficar assim. A segunda não vamos arrematar, porque vamos fazer a união das duas. Para fazer a união, na segunda perninha, vamos fazer mais 3 pontos baixos, porque a diminuição que fizemos lá na carreira de número 6, ela tem que ficar para frente. Então, vamos fazer 3 pontos baixos para alinhar nas duas, deixar na lateral, fazer uma correntinha e unir na primeira perninha, também deixando a diminuição que fizemos para frente. Assim. Esse ponto de união é o primeiro ponto da carreira de número 12, tá? Vamos fazer 10 pontos ao redor da carreira da primeira perna, um pontinho na corrente, 10 pontos ao redor da segunda perna e um pontinho do outro lado da corrente. Eu vou cortar esse fio aqui, você pode colocar dentro da peça, mas eu já estou acostumada a cortar. E agora, a carreira 13 e 14, vamos repetir ponto baixo sobre ponto baixo. Terminei a carreira de número 14, já temos o início aqui do corpinho do amigurumi. Agora vamos colocar enchimento aqui nas perninhas. Vou pegar de pouquinho em pouquinho, porque a perninha é bem pequenininha. E vou colocando com a ajuda desse palito aqui. E eu falo em quase todos os meus vídeos sobre agulha de feltragem, como ela ajuda a deixar o enchimento certinho no corpo do amigurumi, principalmente em peças muito pequenas. Então eu vou recomendar nesse vídeo também você ter uma agulha de feltragem, mais de uma na verdade, porque elas quebram muito facilmente. Eu garanto, assim que vocês pegarem o jeito, vocês não vão conseguir mais colocar enchimento no amigurumi sem ela. Então eu vou colocar enchimento nas minhas duas perninhas aqui, e depois a gente vai prosseguir com o corpinho dela. Aqui eu não enchi tanto quanto essa, mas a parte de baixo já tá bem preenchida. Agora, a gente vai desfazer metade do último ponto da carreira de número 14.
E vamos trocar por fio da saia. Eu estou usando esse da Amigurumi Slim, que é o fio Rubi, o 3611. E vamos fazer uma carreira com ele. Carreira de número 15, vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Na última diminuição, para dar os 20 pontos, eu vou trocar para o fio branco. Fiz metade da diminuição. Peguei o fio branco. Ó, peguei o fio branco e vou fazer 20 pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha de trás. Ó, somente a alcinha de trás do ponto. Eu vou arrematar aqui, antes de continuar, os dois fios, o fio bege e esse fio mais rubi, porque eu não vou usar eles agora por enquanto. Para não ficar atrapalhando, também não tem necessidade. E agora eu vou terminar a carreira de número 16, que são 20 pontos baixíssimos somente na alcinha de trás. Para a carreira de número 17, também vamos pegar somente a alcinha de trás e vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Agora, da carreira de número 18 até a carreira de número 22, são 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Fizemos as 5 carreiras de repetição. Tá vendo que aqui ainda tá sem enchimento? Eu vou terminar de colocar enchimento mais ou menos até a metade do corpo. Mais ou menos aqui até 2 carreiras abaixo, 2, 3 carreiras abaixo do final da peça que a gente tá fazendo. Agora, para a carreira de número 23, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Mais uma vez, na última diminuição, vamos trocar para o fio bege. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer a carreira de número 24 também somente pegando a alça de trás do ponto. Então, a carreira de número 24, vamos fazer 12 pontos baixíssimos. Número 25, vamos pegar somente a alça de trás e vamos fazer 12 pontos baixos em blow. Eu vou arrematar o fio branco e vou terminar de encher essa parte aqui do corpinho dela. O corpinho já tá bem preenchido. E agora, da carreira 26 até a carreira 30, vamos fazer ponto sobre ponto.
São 5 carreiras de 12 pontos baixos. A gente tem essa extensãozinha do pescoço. Vamos encaixar a cabeça. Eu peguei um pedaço de arame, é um arame um pouquinho mais grosso, que vai da ponta da extensão do pescoço até mais ou menos essa parte aqui de outra cor, da cor rubi, para poder fazer a sustentação desse pescoço para o encaixe da cabeça. Eu vou colocar esse arame aqui e com a ajuda desse palito, eu vou abrir espaço no enchimento que está na barriga. Então, eu vou colocar o arame e vou preencher depois ao redor do arame com a fibra siliconada. Vocês conseguem ver que tá o arame e ao redor tá com enchimento. Agora, para a nossa última carreira do corpinho, a última carreira de diminuição, vamos fazer 6 diminuições e arrematar, fechar em um anel mágico invertido. Temos um mini corpinho da Mahou. Agora vamos fazer a saia. Eu vou virar ela assim e vou encaixar o fio aqui nessa alça que sobrou rubi. E vou pegar o fio rubi e vamos fazer 20 pontos baixos, um ponto para cada alça. Eu vou arrematar esse fio inicial aqui, que senão não vai me atrapalhar, e depois eu vou seguindo, terminando essa carreira de 20 pontos. Prontinho, temos os 20 pontos da primeira carreira da saia. E agora, para a carreira de número 2, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Assim, vamos terminar essa carreira com 24 pontos. Feitos os 24 pontos baixos da carreira de número 2, a carreira 3 e 4, vamos somente repetir ponto sobre ponto. Agora, para a carreira de número 5, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento também 4 vezes. E vamos terminar essa carreira com 28 pontos baixos. Para a carreira 6 e 7, vamos repetir ponto sobre ponto. Agora, para a carreira de número 8, vamos seguir a sequência de 6 pontos baixos, um aumento também 4 vezes, e vamos terminar com 32 pontos. Ao final dos 32 pontos baixos da carreira de número 8, vamos repetir mais uma vez 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo.
Finalizada a carreira 9 e 10 da saia, agora vamos fazer nossa última carreira, que é a carreira de número 11. Vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento 4 vezes. E vamos terminar com 36 pontos. Depois do nosso último aumento, vamos arrematar esse fio com um ponto baixíssimo. Deixar o fio suficiente para esconder a peça, esse fiozinho. E vou esconder agora ele lá dentro da saia, dentro dos pontinhos da saia. Vou começar o casaco da Maomao com esse fio verde da Balloon. Eu não sei o nome, mas eu vou deixar o nome e a referência dele aqui na tela para vocês, se vocês quiserem usar o mesmo tom. E vamos começar a fazer 22 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 21 pontos baixos. Ó, fiz os 21 pontos baixos. Agora vamos parar um pouquinho porque é uma informação importante. Vamos trabalhar em crochê linear, que são carreiras de vai e volta. Então, ao final de cada carreira, antes da gente começar a próxima, vamos fazer uma corrente e virar o trabalho. Só que essa corrente não vai contar como um ponto, ela é só para virar o trabalho e ele ficar melhorzinho visualmente. Para a carreira de número 2, vamos repetir o ponto sobre ponto. Para a carreira de número 3, vamos fazer um aumento, 19 pontos baixos e mais um aumento. Ao final da carreira 3, temos 23 pontos baixos. Agora, para a carreira de número 4, vamos repetir ponto sobre ponto. Para a carreira 5, vamos fazer um aumento, 21 pontos baixos e um aumento. Na carreira de número 6, vamos repetir somente ponto sobre ponto. Na carreira de número 7, um aumento, 23 pontos baixos e um aumento. Para nossa última carreira de pontos baixos, vamos fazer um aumento, 25 pontos baixos e um aumento. Vamos terminar essa última carreira de aumentos com 29 pontos. Agora, para nossa última carreira do casaquinho da Maomao, vamos voltar fazendo 29 pontos baixíssimos. Ó, fiz o último ponto baixíssimo. Agora eu vou arrematar o fio. Aqui. E para fazer o acabamento desse casaquinho, a gente vai pegar um fio mais verde. Mas esse verde aberto aqui, que é esse aqui. Esse é o fio, vou deixar aqui na tela também, porque eu não lembro o nome dele e a referência. E eu vou encaixar a agulha aqui, ó, nessa lateral. E vou subir toda essa lateral aqui com pontos baixos.
Aqui na parte de cima também vamos fazer pontos baixos nas alças iniciais, ao lado contrário das alças iniciais. Mas vamos pular 3 alcinhas aleatórias. Eu tô fazendo aqui, eu vou pular a primeira, peraí, deixa eu só terminar esse ponto. Não tô conseguindo pegar. Pronto, ó. Eu vou pular essa alcinha aqui e na seguinte eu vou fazer um ponto baixo. Você vai pular 3 alcinhas aleatórias aqui na parte de cima. Agora, na outra lateral, vamos descer também com pontos baixos. Chegando aqui no final, vamos fazer o arremate desse fio. Vou cortar esses aqui do primeiro verde que a gente fez, porque eu já conduzi eles um pouquinho entre os pontos. E agora, eu vou arrematar esse verde aqui, também escondendo o fio entre os pontos. Ó, o corpinho dela está aqui. E ele vai ficar... Eu abri a cola, ela tá saindo, ó. Ele vai ficar assim, ó. Você pode dar uma puxadinha se preferir. Ele vai ficar assim, no corpinho dela. Eu vou passar um pouco de cola na parte de trás. Aqui. E na parte aqui da frente. Eu vou tentar evitar passar cola onde os braços vão ser costurados. Não é que fica impossível, só fica um pouquinho chato depois porque a cola endurece, né? Ó. Agora eu vou posicionar aqui no corpinho dela. Esse lado eu puxo um pouquinho. Pegar alfinetes. Vou só arrumar aqui, porque eu acho que dá pra puxar mais um pouquinho. Ó. Fica assim. Enquanto seca, a gente vai fazendo os bracinhos dela. Vamos começar os bracinhos da Mau com o fio bege, fazendo um anel mágico e 6 pontos baixos dentro dele. Eu vou fechar o anel mágico. E a carreira 2 e 3, vou repetir ponto sobre ponto. Na carreira de número 4, vamos fazer 6 aumentos. No último aumento, vamos trocar para o fio verde, o mesmo que a gente fez no casaquinho. Assim. E para a carreira de número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E vamos terminar com 15 pontos. Eu fiz os 3 pontos baixos, eu vou arrematar esses 2 fios aqui. Ficando só com o fio verde que vem direto do novelo. Ó.
3 pontos e um aumento. Agora, para a carreira de número 6, vamos fazer 15 pontos baixos pegando somente a alça de trás do ponto. Para a carreira de número 7, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, e vamos terminar com 12 pontos. Na carreira de número 8, vamos repetir ponto sobre ponto. Agora, para a carreira de número 9, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes, e vamos terminar com 8 pontos baixos. Para a última carreira do bracinho, vamos repetir ponto sobre ponto. Vamos dobrar essa pecinha ao meio assim, e vamos fechar os dois ladinhos com 4 pontos baixos. Vou arrematar deixando um fio, um dos bracinhos eu vou deixar o fio um pouquinho maior para conseguir fazer a costura melhor no corpo. O outro você não precisa deixar tão grande, mas é bom deixar um pedaço suficiente para você conseguir fazer a costura tranquilamente. Ó, essa é a base do bracinho da mão. Agora vamos trabalhar nessas alcinhas aqui que deixamos da carreira número 6. Eu vou encaixar a agulha no centro do bracinho em uma das alcinhas, assim, de cima para baixo. Ainda com o fio do casaquinho, a mesma cor que acabamos de arrematar, vamos fazer 15 pontos baixos nessas alças aqui. No último ponto das alcinhas que estamos fazendo, eu não vou terminar o ponto, eu vou pegar esse fio verde da Amigurumi Slim e vou trocar para ele no último ponto da carreira. E vou fazer, na carreira de número 2, 15 pontos baixíssimos pegando somente a alça de trás. Ó. Para a última carreira do bracinho, vamos mais uma vez trabalhar pegando somente a alça de trás do ponto. Eu vou conduzir aquele fio para a gente conseguir arrematar tranquilamente, ó. Vou fazer 15 pontos baixos pegando somente a alça de trás do ponto. Feito o último ponto baixo, eu já consigo arrematar o fio. Aquele fio verde, esse primeiro fio verde, também vou cortar, porque como eu conduzi ele por alguns pontinhos, eu já posso só cortar. Agora é só esconder esse fio verde entre os pontinhos aqui e arrematar o fio.
No meu caso, eu já fiz os 2 bracinhos da Maomao. Você vai repetir um segundo, ó, os 2 bracinhos dela. Não coloquei enchimento, não vejo necessidade, ó. Vou posicionar os 2 bracinhos aqui entre as carreiras de cores diferentes, ó. Aqui do ladinho do corpo dela. Posicionei os bracinhos na lateral do corpo da Maomao. Lembra que eu pedi para deixar um fio para costura maior? Eu deixei esse, porque eu vou usar uma agulha de boneca para fazer a costura do braço dela. Você pode costurar somente no casaco, se achar melhor. No meu caso, eu prefiro fazer essa costura que eu vou mostrar para vocês. Para isso eu preciso de um fio um pouquinho maior. Eu vou passar, ó, fazer a costura de um lado para o outro, prendendo os 2 braços com um fio só. Você só tem que tomar cuidado para manter os 2 braços na mesma altura. Aqui, costurei e arrematei os bracinhos do nosso amigurumi. Agora vamos começar a cabecinha dela. Para a cabeça, eu vou usar o fio bege e vou começar com 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico e para a carreira de número 2 eu vou fazer 6 aumentos. Para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Para a carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Para a carreira número 5, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos finalizá-la com 30 pontos. Para a carreira de número 6, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 36 pontos baixos. Para a carreira de número 7 e também a nossa última carreira de aumentos, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. As carreiras de aumento já estão prontas, agora vamos fazer carreiras de repetição. Da carreira 8 até a carreira número 16, são 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Ao final da carreira de número 16, é assim que vai estar ficando a nossa pecinha, tá? Se você estiver usando óleos com travas de segurança, eu recomendo fortemente você começar a colocar agora entre as carreiras 13 e 14, com 5, 6 pontinhos visíveis de distância um do outro, tá? Como eu vou usar óleos de cabochão, eu só vou colocar no final.
Agora, para a carreira de número 17, vamos começar a fazer as diminuições. Vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar a carreira de número 17 com 36 pontos baixos. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Agora, na carreira de número 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. Na carreira de número Número 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos baixos. Para a carreira de número 20, vamos seguir a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. temos a nossa cabeça Quase toda fechada. Agora, para a nossa última carreira de diminuição dessa parte, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição somente 3 vezes. Vamos finalizar com 15 pontos baixos a carreira de número 21. Antes de continuar com a extensão do pescoço que vai dentro da cabeça, vamos colocar enchimento em toda essa cabecinha. Finalizei de colocar enchimento, a cabeça já tá bem durinha e o espaço que eu fiz com a agulha de feltragem já tá certinho para a extensão da cabeça entrar depois. E agora vamos continuar. Então, depois de fazer a carreira de diminuição que transformou 18 pontos baixos em 15 pontos baixos, vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Repetimos as 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo e agora vamos fazer 7 diminuições e fechar com o anel mágico invertido. Fechei com o anel mágico invertido, eu já vou esconder esse fio. Antes eu vou colocar essa extensão para dentro da cabeça, com a ajuda de um alicate. Agora eu posso esconder esse fio aqui. E arrematar esse excesso. Ó. Aproveitei e já colei os olhinhos e fiz o bordado do olho. Lembrando que aqui no canal eu tenho 2 vídeos, onde eu ensino como fazer e como posicionar os olhinhos de cabochão, e um outro vídeo que eu ensino como bordar. Nesse caso, só uma breve explicação, eu passei 3 vezes o fio do lado de fora e uma vez do lado de dentro do olho, o fio branco, e o fio preto fiz essa parte de cima para deixar o olhar da mão mais marcado. Se eu não me engano, no vídeo não tem como eu faço os narizinhos dos meus amigurumis, por isso que eu vou fazer aqui com vocês rapidinho. Eu gosto de colocar nessa última carreira aqui dos olhos.
né, onde o cabochão acaba. Então, eu conto quantos pontos tem entre um bordado e outro, aqui no caso tem 1, 2, 3, 4, 5, e centralizo no roxinho dela, ou do amigurumi que eu estiver fazendo, ó. E eu passo 2 ou 3 vezes o ponto, a agulha assim. Não puxo muito, senão pode deformar o roxinho do amigurumi. Ó. Bem delicado. Vou cortar aqui. Eu não vou dar um nozinho, que não tem como esse fio sair dali. Ó, ó como é que fica. Bem delicadinho. E para a orelha, vamos pegar o fio bege e fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou puxar esse fio, cortar, fechar o anel mágico. E eu vou posicionar a primeira com vocês. Ó. Essa orelha também eu faço em todos os meus amigurumis, ou em quase todos. Sempre quando pede orelhinha é dessa forma que eu faço. E eu vou posicionar 2 pontinhos de distância do final do bordado preto, ó, dessa forma assim. Eu tava vendo se eu ia posicionar 2 ou um pontinho só, eu vou posicionar 2. Ó, na altura do bordado. Eu passo aqui no meio do anel mágico, pra deixar bem firme. Agora eu dou um nozinho aqui e arremato o excesso. Esse fio verde eu vou tirar também. Bom, agora eu vou costurar a outra. Aqui nós temos a base da cabecinha pronta, os bordados, os olhinhos, as orelhas. Depois a gente vai fazer o blush e as sardinhas dela. Mas agora, vamos fazer o cabelo. Eu vou pegar o fio verde, o mesmo que a gente fez o sapatinho dela. E vamos começar... Cadê minha... Aqui. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico e para a carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Vou puxar daquele fio inicial mais uma vez, dar um nozinho e arrematar. Agora para a carreira de número 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Para nossa última carreira de aumentos, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes.
Vamos começar as mechas. A primeira mecha, vamos fazer 11 correntes e voltar fazendo 10 meio pontos altos. Ó, a partir da segunda corrente, voltar fazendo 10 meio pontos altos. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. E temos a primeira mechinha pronta. A gente tá começando pela franja, tá? Agora, para a mecha 2, vamos fazer 8 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 7 meio pontos altos. E no ponto seguinte, fazer um ponto baixíssimo. Agora, da mecha 3 até a mecha 6, vamos fazer 4 mechas repetindo essa sequência. De 8 correntes. Voltar fazendo 7 meio pontos altos. Só que agora aqui na base, vamos pular um ponto e no ponto seguinte, fazer um ponto baixíssimo. Vou repetir mais 3 mechas iguais a essa. Para a mecha 7, vamos repetir a mecha 2, que são 8 correntes. Voltar fazendo 7 meio pontos altos. E no ponto de base seguinte, Vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a mecha de número 8, vamos fazer 11 correntes. voltar a partir da segunda corrente fazendo Fazendo 10 meio pontos altos. e no ponto de base Seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. Essa vai ser a parte da franja do nosso amigurumi. Ó. Essa vai ser a parte da franja do roxinho que vai ficar na frente da orelha. Agora, para a mecha 9 e 10, Vamos fazer 24 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 13 pontos baixos, 10 meio pontos altos e fazer um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Ó, 1, 2, 3. dez meio pontos Altos. E um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte.
Eu vou repetir mais uma mecha igual a essa. Aqui temos as duas mechas maiores. Agora vamos fazer 8 mechas repetindo essa sequência de 14 correntes. Voltar a partir da segunda corrente fazendo 13,5 pontos altos. E um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Vou repetir essa sequência de mechas até chegar na mecha de número 18. Para as nossas duas últimas mechas da base do cabelo, vamos repetir a mesma sequência de pontos das mechas 9 e 10. Vou prender a última mecha com vocês. Vou cortar um fio não muito grande, como eu vou colar o cabelo na cabeça, então eu não vou deixar o fio tão grande. Se você for costurar, precisa deixar um fio maior. Antes da gente fazer o acabamento, eu vou colar essa parte na cabeça da Mao já para ela ir secando, para depois ficar mais fácil costurar a segunda parte. Eu vou encaixar a cabeça no corpinho. Assim. Pegar bastante alfinetes. Vou centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Lembra que as primeiras mechas fazem parte da franja? Vou posicioná-las primeiro. Aqui. Tava tentando achar a mechinha que eu não tava achando. Ó. Aquelas mechas, a mecha 1 e a mecha 10. Não, a mecha 1 e a mecha 8. É só baixando aqui e alfinetando. Assim. Agora as mechas maiores, da parte de trás. Essas mechas maiores eu deixo os pontos baixos livres. Agora do outro lado. Tentar deixar bem pertinho aqui da orelha, o mais próximo possível, porque eu quero que elas fiquem pra frente no corpinho dela. Opa. É difícil ficar cuidando pra ver se tá centralizado no vídeo. E as 8 mechas de 14 pontos baixos... Desculpa. E as 8 mechas de 14 pontos, 14 correntes, a gente pode colar elas inteiras. Eu tô primeiro posicionando o cabelo com vocês, pra vocês verem como é que é. Aí depois eu vou passar cola nelas.
Pronto. Última mecha. Ó. Vai ficar assim. Depois a gente vai colocar o detalhezinho aqui no cabelo dela. Ó. Assim. Eu vou colar agora, passar a colinha embaixo de todas essas mechinhas. Depois a gente vem fazer o detalhezinho que ela tem aqui em cima da cabeça. Colei todas as mechinhas, como eu mostrei com vocês antes. E alfinetei essas duas pra frente pra deixá-las aqui pra depois fazer o acabamento que ela tem aqui no cabelinho. Enquanto essa parte do cabelo seca, vamos pegar mais uma vez o fio verde e vamos fazer duas mechas. Começar com 24 correntes. Ó, 24 correntes. A partir da terceira corrente, essa aqui, vou estar fazendo 22 pontos altos. Aqui nós temos a primeira mecha, eu vou repetir uma segunda mecha igualzinha essa sequência de pontos. Subir 24 correntes e voltar a partir da terceira corrente fazendo 22 pontos altos. Fiz as duas mechas e agora eu vou deixar um pedaço grande de fio para fazer a costura desse pedacinho, dessas duas mechas no cabelo, na cabeça da Malmo. Primeiro, tá? Eu vou pegar essa agulha menor e vou fazer a primeira costura. Para a primeira costura, eu vou dobrar o início um dedo, dois dedos assim, desse pedacinho, ó, assim. E fazer, ó, um pouquinho menos, vou tirar um pouquinho. Ó. 6, 7 pontos vou dobrar e vou fazer essa costura assim. As duas mechas. Vou ver se as duas estão na mesma altura. Aí. Perfeito. Essa costura é mais para ficar mais fácil a gente fazer a segunda costura na cabeça da Malmo. Fica assim, ó. Parte de trás, parte da frente. Agora eu vou pegar esse cabelinho dela, essa cabeça dela, e vou posicionar, ó, ele tá assim, a dobrinha tá aqui, eu vou posicionar assim, na cabecinha dela. Aqui atrás. Pegar alfinetes. Eu vou colocar o alfinete nessas duas mechinhas aqui de baixo para ficar mais fácil para vocês verem também como é que tá colado. Vai ser costurado. Assim, ó. A dobrinha que a gente fez, parte de cima onde será costurado, e as duas mechinhas da parte de trás. Aqui no centro da cabeça da Malmo. Agora eu vou costurar essa parte no cabelo.
costurei e já arrematei o fio. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui na base dessas duas mechinhas, só para elas ficarem abaixadas. Bem pouquinho. E não em toda ela, ó, só mais ou menos até aqui. As pontinhas ainda vão ficar soltas. Enquanto espera secar. Cá, eu vou fazendo o detalhe do cabelinho dela. O lacinho que ela tem aqui em cima. Com o fio azul, vamos fazer 29 correntinhas. Depois das 29 correntinhas, vamos fazer os pontos que estão aparecendo aqui na tela. Vamos fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 2 meio pontos altos e um ponto baixo. Esse é o primeiro lacinho. Fazer a sequência de 18 pontos baixíssimos e repetir a sequência do lacinho do outro lado, que é um ponto baixo, 2 meio pontos altos, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Ó, terminei. E arrematei os fios de início e do final, e fica assim um lacinho do cabelo dela. Eu vou colar aqui nesse coquinho que fizemos. Vou passar um pouco de cola ao redor. Vou pegar ele. Eu vou posicionar aqui. Assim. Vou colocar alguns alfinetinhos ao redor para ele secar na posição. E vou passar um pouco de cola aqui dentro. Assim. Ó. Tirar o excesso. Colocar mais um alfinete aqui para ficar bem certinho. E fica assim no cabelo dela. Você pode costurar também, se preferir. Prontinho, assim ficou a nossa Mao. Eu já aproveitei e fiz esses detalhezinhos no cabelo dela. Eu peguei o fio azul e esse fio rubi e dei 3 voltas nessas duas mechas maiores aqui, de cada lado. Dei um nozinho e prendi, e escondi e arrematei dentro do cabelo mesmo. É bem fácil, é bem simples. E agora, para ela ficar completinha, vamos pegar o blush ou o giz pastel, que você tiver, o que você preferir trabalhar, e fazer o rosadinho das bochechas dela. Ó, aqui embaixo. Faz aos poucos, sempre limpa o pincel para ir pigmentando aos poucos. Ó, fazer aqui também em cima do nariz, porque vamos fazer algumas sardinhas. Ó. Gostei do jeito que tá, que ficou. Agora eu vou pegar a tinta preta, que eu tô usando essa tinta de tecido preta. Um alfinete com a pontinha bem fina, ó. E vamos fazer as sardinhas. Molha.
Prontinho, bem pouquinhas. E agora, pra finalizar, porque na verdade eu esqueci um detalhe que tá me deixando um pouquinho incomodada de não ter feito, que é o detalhezinho aqui da blusa dela. Eu vou pegar um pedaço de fio verde, eu vou pegar um pedaço, não precisa ser muito grande, eu só pego grande porque pra mim fica mais fácil fazer esse nozinho. Ó, eu entrei no verde, saí no verde de baixo e vou dar um lacinho aqui. Assim. Vou cortar aqui o excesso. Assim. Agora sim, a nossa mamão está pronta, está finalizada. E não se esquece de curtir, de comentar se você gostou, se você achou fácil ou alguma partezinha que você achou um pouquinho mais difícil e que gostaria que fosse melhor explicado. Me ajuda bastante ter esse feedback de vocês, porque eu nunca tenho muita noção se tá fácil acompanhar, se não tá fácil, se alguma parte fica meio confusa. Então, se você puder deixar aqui nos comentários como é que foi essa experiência para você, vai me ajudar bastante, tá? E agora fica com o videozinho da Mama e do Dinchi.